Olá, o meu nome é Amanda e seja bem-vindo ao canal Refúgio da Alma. Hoje em dia existe uma onda, uma ideia de que se fortalecer diante de narcisistas vem através das informações e do conhecimento sobre os padrões do transtorno. Isso é correto, mas existe um outro lado. O excesso de conteúdo sobre narcisismo muitas vezes pode trazer flashbacks e o retorno das memórias e da experiência dolorosa vivida. Os vídeos que abordam o narcisista como um ser supremo, dono de todas as armas de manipulação da qual ninguém pode se defender, trazem informações valiosas. Mas dependendo do estado emocional da pessoa, ela passa a acreditar que é impossível ela se desviar ou se proteger da manipulação narcisista. E existem sim formas de entender como narcisistas criam jogos psicológicos constantemente por competição, manipulação, opressão, intimidação e coerção, tudo ao mesmo tempo para criar o terror e o medo psicológico da vítima. Todo esse jogo começa quando você conhece um narcisista e ele te encanta e te seduz. Nesse momento não passa pela cabeça da vítima que aquela sedução será uma exploração da confiança dela. Nessa fase você vai acreditando que está vivendo amor e romance, revelando seus segredos e suas intimidades. Em uma família narcisista é muito difícil para uma criança conceber a ideia da própria perversidade da mãe e do pai narcisista. E mesmo assim, ela vai se esforçando para agradar o seu pai e sua mãe narcisista, mas nunca obtendo resultados favoráveis. Porque narcisistas trabalham com um mecanismo psicológico que é obrigar e forçar a pessoa a ganhar o afeto deles, um mecanismo natural e primitivo que já nasce conosco na infância. Temos necessidade de ser amados pelos nossos pais, pela nossa família, queremos receber amor. E é justamente esse senso de necessidade afetiva, essa necessidade de conexão que o narcisista ele começa a cortar da pessoa. Ele começa a se fazer difícil de compreender, difícil de negociar, como uma forma de punir uma pessoa quando eles sentem que essa ideia de que eles são superiores está em completa ameaça. Se eles sentem que não estão tendo ou recebendo aquilo que eles merecem, porque narcisistas precisam de potências elevadas de suprimento, e mesmo quando existe alguém fazendo de tudo, espelhando tudo o que eles são e dando todos os elogios, ainda assim eles não se sentem satisfeitos e buscam outras pessoas e se sentem que a pessoa está muito resistente à ideia de oferecer alguma coisa ao narcisista, eles começam a distorcer a realidade da pessoa. Mas por conta dos seus traços de arrogância, de auto-intitulação e de se sentirem no direito de receberem um amor que não oferecem, de invadirem os espaços íntimos e pessoais das pessoas, principalmente com uma habilidade muito fria, sabendo alguns narcisistas, através de uma cognição mais elevada e fria, como controlar o ódio e a raiva que sentem pela pessoa que não está suprindo e está sendo uma ameaça ao próprio narcisista. Essa pessoa que representa uma ameaça, ela sempre deve se lembrar de que o narcisista está acima dela e que o papel dela como filho, como irmão, como irmã, como um parente, como um parceiro, é sempre fazer o narcisista se sentir especial. E se ele escolheu a pessoa para isso, não é mais do que a obrigação da pessoa em fazer isso, porque o narcisista não admite estar errado. Ao se sentir errado e pressionado como se ele tivesse feito uma escolha errada de uma possível fonte de suprimento, o narcisista jamais vai aceitar que a negatividade e a falha da percepção seja dele. Até porque um narcisista nunca vai ver a vítima em sua totalidade humana, em suas necessidades. Ele simplesmente cria uma idealização infantilizada
aonde acredita que aquela pessoa será capaz de salvá-lo de seu tormento. Buscar salvadores nos relacionamentos, buscar pessoas para trazerem senso de bem-estar é uma característica narcisista. O narcisista vive constantemente procurando rescuers, pessoas que vão tirá-lo desse sofrimento. E pessoas codependentes se adaptam muito mais a esse papel de salvar o narcisista de seu sofrimento e de seu tormento do que outros perfis psicológicos, porque um narcisista precisa da anulação total da vítima. Uma vítima que não oferece uma anulação total de si mesma não se desprende do ego dela. A pessoa, ela precisa aprender que ela deve obedecer o narcisista. Se ela está no espaço, nas esferas onde o narcisista frequenta, e ela se mostra rebelde, não dá toda aquela atenção suficiente, muitas vezes ignora o narcisista, tudo isso é anotado pelo cérebro reptiliano, cognitivo, frio e racional narcisista. E nesse caso, punir essa pessoa agora, tentando extrair dela o que há de pior, é necessário para o narcisista. E isso ele fará mantendo a sua fúria, a sua raiva e o seu ódio oculto. Então, diversas agressões encobertas começam a surgir. O narcisista tenta se compensar com outras pessoas do entorno social dele. E se compensar com as pessoas ao redor, o vizinho, o amigo, aquela pessoa que cruzou na padaria do teu lado, para que você veja que aqueles que o obedecem, para aqueles que o admiram, ele é capaz de ser bom, ele troca aquela face, ele usa a face do falso ego, que torna cada vez mais difícil a vítima entender por que ela está sendo punida. Uma pessoa com um ego bem estruturado, ela nunca vai entender o que está acontecendo. Ela não entende a hipersensibilidade narcisista e ela não entende que o narcisista infantil e imaturo, como uma criança, apesar de ser um adulto, quer ela ali quase como uma figura materna que deve tratá-lo como uma criança e oferecer para ele todo tipo de proteção e todo tipo de adoração. Se você é uma pessoa que entende as questões maduras da vida, você se sentirá fora da realidade num convívio com um narcisista, porque é como lidar com uma criança adulta, capaz dos comportamentos mais perversos para conseguir atingir seus objetivos e seus fins pessoais. E é nessa hora, quando o narcisista vê que a pessoa é difícil e é rebelde, que ele começa o jogo perverso e cruel de tentar competir com você, de trazer uma outra pessoa para te causar ciúmes, para forçar você a ceder no jogo dele. Começa a tratar o outro filho com mais atenção e carinho. E com isso ele vai explorando as suas deficiências emocionais, mostrando que você não é apto, é que é você que não é apto e capacitado para satisfazê-lo ou satisfazer essa pessoa narcisista. Então, o narcisista passa a projetar a sua sombra, a sua negatividade, a sua inadequação emocional, como eu falei no vídeo da inveja, no objeto que ele hipervaloriza e gostaria que lhe desse atenção, mas de fato não está dando aquela atenção suficiente que o narcisista considera essencial. Narcisistas pegam pessoas e as internalizam como reguladores do seu falso ego. O narcisista não consegue olhar o indivíduo como uma entidade separada dele. O narcisista, ele frequentemente desumaniza a pessoa porque ele não consegue entender os limites que existem nas relações. E com isso eles começam uma infiltração mental e psicológica na vítima. Essa infiltração psicológica envolve querer mostrar para a vítima que ele é muito melhor do que ela, que esse narcisista é muito melhor do que ela imagina e que é ela, de fato, a pessoa incompetente. Não ele. O narcisista jamais faz alguma escolha errada. Esse sentimento de culpa, de vergonha, o narcisista não aceita.
Então ele transfere para aquele suprimento da qual ele não consegue enxergar e nunca conseguiu ver essa pessoa como um ser humano em sua totalidade, em suas necessidades. Eles simplesmente buscam pessoas quando estão no vazio e no desespero. Se você é uma pessoa muito compassiva, muito carinhosa, muito afetuosa e sabe validar o outro ser humano, existe uma grande chance de que você cruze com um narcisista e que ele se sinta ali suprido pela sua atenção e pelo seu sacrifício por ele, e que você acabe alimentando inconscientemente, através da sua bondade, seus bons sentimentos, essa pessoa que não deveria nem ter entrado na sua vida. Mas como você acredita que todos são bons e que todas as pessoas merecem amor, uma segunda chance, você fica. E depois você vai ficando, a partir do momento em que surge a desvalorização de você dentro da relação, para entender o que de fato está acontecendo. Mas o narcisista não irá facilitar para você entender o que de fato está acontecendo e o que de fato ele está querendo obter de você. Ele vai tornar cada vez mais difícil a ideia de que você possa agradá-lo. Então é quando eles fazem a competição, eles começam a sentir inveja da pessoa vítima, principalmente quando enxergam que a vítima passa a atender mais às próprias necessidades dela, e o narcisista não admite a independência da vítima dele. Ele precisa que a vítima seja um regulador interno do falso ego. Então, penetrar internamente no mental, no psicológico da pessoa é algo que acontece no abuso narcisista. O narcisista penetra na mente, na consciência, nas estruturas internas da vítima, e por isso que muitas vítimas, após um convívio com o narcisista, dificilmente voltam 100% ao normal, por conta dessa infiltração psicológica que eles fazem, buscando subjugar e punir a pessoa. E aí eles começam a silenciar quando você quer entender o que está acontecendo. Se o narcisista tentou te provocar em algum local público, dando uma mega atenção para uma pessoa estranha e te deixando de lado, ou ficando com o celular o dia inteiro ignorando a sua presença, e você tenta perguntar: o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa? Por que você não está olhando para mim? Por que você não está falando comigo? Eles dizem que é loucura da sua cabeça, que você é que é muito carente. Nessa fase, eles estão querendo extrair o drama. Eles já estão querendo que a pessoa entre nessa energia negativa na qual eles vivem e ocultam socialmente das pessoas quando estão em público. Mediante a puxar na vítima uma inadequação, uma distorção, a pessoa entrará no drama. A pessoa ficará tensa e ansiosa. E se você continua a questionar, o que o narcisista faz? Ele some por dias. Você não sabe o que aconteceu, algumas pessoas tentam procurar, não acham. Ou esse narcisista desaparece e reaparece com uma outra pessoa, sem a menor explicação. A raiva e a fúria deles quando são rejeitados ou quando a pessoa não é capaz de se sacrificar. Então passar a desvalorizar aquele objeto, aquela pessoa que o narcisista antes mirou como um possível salvador do seu sofrimento, da sua dor, vira também uma obsessão para o narcisista. Ele precisa comprovar para seu falso ego que ele é poderoso. E essa comprovação ele consegue arrumando uma outra pessoa externa que valide a ideia de que ele, na realidade, não falhou quando escolheu você como fonte de suprimento. Então eles vão buscando uma compensação social. E ali eles vão tratando todo mundo super bem e vão falando de você de uma forma negativa ou então se distanciando de você. O narcisista não consegue lidar com o sentimento de vergonha, então é necessário projetá-lo e projetar nesse objeto que não foi de encontro às suas necessidades. Quando eles encontram alguém que faça validação externa, que é o novo suprimento, eles vão colocar essa pessoa num mega pedestal. Colocar essa pessoa num mega pedestal é necessário para que essa pessoa também faça o espelhamento necessário. E eles também, por estarem feridos, vão se alimentando da atenção que essa pessoa dá e se sentindo bem através dessa outra pessoa, dessa fonte externa. Ainda assim, se sentem raivosos e feridos porque narcisistas não conseguem acessar as emoções negativas e trabalhar nessas emoções como uma pessoa madura. Eles precisam que o externo diga
que está tudo bem. Sozinho, o narcisista não consegue. E também não consegue acessar a própria vergonha e sentimento de inadequação por conta das estruturas do seu falso ego, bloqueando as emoções de virem à tona. Então, essas emoções negativas, elas são redirecionadas para quem? Para a vítima, para a pessoa que falhou em suprir. Se tem alguém errado nessa história, meu querido, é você e não eu. E isso passa a ser a obsessão do narcisista com a vítima. Essa vítima, se ela não adequar ou corrigir o comportamento dela, ela acaba sendo eternamente punida pelo narcisista. Ela vira o suprimento negativo ou suprimento sádico, da qual o narcisista, mediante a diversas manipulações agora, para atingi-la no ego, na autoestima, da qual vão criando da vítima a desconexão da própria identidade, o senso de valor dela, ela vai perdendo, porque se ela vive com uma mãe e um pai narcisista, essa mãe vai começar a plantar informações negativas sobre ela, vai criar calúnias, vai competir para ter a atenção dos amigos desse filho. Se esse filho ou essa filha arrumar um namorado, vai querer roubar a atenção desse namorado da filha. Eles entram no estágio da inveja patológica e obsessiva. O narcisista nesse estágio está cego de ódio e ele acha totalmente justificável essas punições e penetrações nos espaços pessoais da vítima, não tendo a capacidade de entender os limites, que eles não têm o direito de intervir na vida e nas relações pessoais daquela vítima. Mas como existe um ódio e uma fúria oculta, e o narcisista sabe que se ele manifestar essa fúria em público, se ele agir com muita agressividade social, essa máscara social, ela cai. Então, a agressão é feita de forma encoberta. A inveja patológica começa a ser manifestada, que é roubar a atenção daqueles que estão ao redor da vítima, ou então penetrar nos ambientes em que a vítima frequenta, tentando ser mais amigo dos amigos dela, tentando causar uma boa impressão no chefe da vítima, para muitas vezes tomar o cargo na qual a vítima trabalha. Muitas das vezes é encontrar com essa vítima em público, em algum lugar acidentalmente, e tentar humilhá-la com o seu novo suprimento, que certamente apoia agora a narrativa ilusória do narcisista, e muitas vezes, se for uma pessoa igualmente narcisista, vai também se suprir desse sofrimento e dessa tortura causada na vítima anterior do narcisista, na qual ele acredita que falhou em suprir e que deve ser punida. O narcisista penetra no ego da vítima. A partir do momento que ele começa a humilhar obsessivamente, que ele apresenta que todos ao redor têm mais valor e mais importância, a sensibilidade de uma pessoa que não é narcisista é diferente. Ele sabe ao mesmo tempo que ali ele está atingindo pontos do ego da pessoa que machucam. E isso para o narcisista dá um senso de valor. É o tal do suprimento sádico, suprimento negativo. E no caso de narcisistas malignos, esse suprimento é o mais satisfatório. Conforme a vítima vai psicologicamente declinando, o narcisista usa isso também, muitas vezes, como uma forma de confirmar que a pessoa é realmente desequilibrada e louca. Quando a pessoa tenta se defender desse jogo psicológico muito sutil, a tendência é que os apoiadores do narcisista não acreditem de forma alguma, porque esses são sempre bajulados. Enquanto aquele que o narcisista projeta a sua raiva, o seu ódio, tentando extrair dessa pessoa também os mesmos sentimentos que existem nele, na qual ele vive em negação, projetando raiva, a vítima também se torna uma pessoa raivosa. O narcisista também vai impedindo que a vítima seja independente. Ele tira recursos financeiros da vítima. Ele toma o profissional da vítima, ele cria calúnias e causa problemas mentais psicológicos que impedem a vítima de trabalhar, problemas de saúde crônico na qual a vítima também não pode trabalhar. E nesse caso ele vai reforçando na vítima a ideia de que ela é um problema, de que ela é inferior ao narcisista.
Então, assim, eles vão manifestando a raiva e a fúria deles de uma forma cega, da qual eles não conhecem limites e a hora de parar com esse jogo psicológico. Mas é nesse jogo psicológico que um narcisista sente que ele está ganhando vida mediante ao vazio que antes existia, que agora é suprido por succionar a energia vital de um outro ser vivo. Então, quando os narcisistas ficam obcecados com a fonte de suprimento, é muito mais obcecado com essa ideia de que o falso ego deles deve ser temido, deve ser adorado, não pode ser desafiado. E quando eles miram alguém para ser uma fonte de suprimento, ele não estava errado quando te escolheu. Ele não pode estar errado. Quem deve estar errada é você ou você, homem ou mulher que viveu com esse narcisista. Não ele. Então, passar uma vida para comprovar para você que você é a mentira. Eu não sou uma mentira, eu sou real. Você é uma mentira. Então, projetar a falsidade, a matrix na qual eles vivem, passa a ser a obsessão do narcisista com a sua vítima. Narcisistas penetram psiquicamente, às vezes, na vítima. Eles conseguem criar na vítima tantos obstáculos. Os narcisistas, eles invadem a intimidade da pessoa, eles plantam mentiras, eles omitem informações que seriam úteis para a pessoa saber, para a vítima saber, eles omitem. Mas com as outras pessoas, eles não têm esse comportamento. Se você confia no narcisista e você é uma pessoa da qual ele julga inferior e falha para fazer parte do mundo dele, você confia, passa uma informação, esse narcisista usa essa informação contra você. Se ele puder usar alguma vulnerabilidade sua em benefício próprio, ele usará ali algum segredo seu que seja vantagem, ele também usará, porque o narcisista ele desumaniza o alvo. Ele penetra no ego, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai penetrando no ego através de criar uma competição, aonde, quando a pessoa o agrada, ele às vezes corresponde positivamente, mas se a pessoa o agrada uma segunda vez, eles ignoram o esforço da pessoa em se dar bem com eles, em entrar em um diálogo. Então eles se mostram resistentes a qualquer tentativa da vítima de ter um entendimento. Eles querem extrair o pior naquele ser humano. Eles querem a pessoa ansiosa quando são malignos. Os outros agem por questões defensivas, mas ao mesmo tempo, se houver um declínio mental, aquilo ali também vai ser um benefício para o narcisista. Alguns narcisistas são tão manipuladores que quando as vítimas adoecem, eles vão lá e dão um freio e brecam a manipulação. Quando eles sabem que você sabe que eles estão manipulando, eles começam a pôr um freio na situação. E pôr esse freio também justifica o fato de que as suas acusações contra eles podem ser erradas. Você tá louca. E como o jogo é muito sutil, é muito psicológico, você tá intimamente com esse narcisista, ele age friamente, ele não fala com você, ele não se justifica para você, muitas vezes te agride. Aí, diante das pessoas no local público, dá abracinho, te cumprimenta, dá beijinho, te toca, te abraça. Mas bastou você ficar sozinha com essa pessoa se transforma numa outra coisa. Quando você está intimamente conversando com um narcisista e ele vai lá e usa suas informações para as outras pessoas ao redor e em público e distorce isso, ou usa a nova fonte de suprimento para confirmar as narrativas ilusórias, porque ele vai precisar dessa nova fonte para confirmar as próprias insanidades da mente narcisista. Narcisistas são desconectados da realidade, grandiosidade é quase uma psicose hoje em dia. Eles não têm essa capacidade, nem muitas vezes de ver o grau da perversidade deles, a obsessão deles com a vítima em desconfigurá-la mentalmente e psicologicamente. Para um narcisista, esse é um jogo de poder psicológico essencial para a sobrevivência do falso ego. Para que a narrativa e a construção artificial da qual eles criam, tentando te confundir também. Porque a partir do momento que você está consciente de que existe uma coerção, uma intimidação,
Uma pessoa que não quer deixar claro o que ela espera de você, mas quer fazer você pisar em ovos, onde você fica, o que será que essa pessoa quer de mim? O que será que ela está pensando de mim? É para te manter com o pensamento lá nesse indivíduo. Que muitas vezes, quando você está pensando nesse indivíduo, ele está lá curtindo com outras fontes de suprimento de sexo, bebidas. Eles não estão preocupados, mas para eles é um jogo divertido fazer isso, deixar a pessoa fora da rota de equilíbrio. E depois ainda não oferecer jamais nenhuma resposta e nenhuma explicação. E isso é o que nós chamamos a dissonância cognitiva, que pode durar uma vida inteira, na qual a própria pessoa, como ela tem autoestima tolhida pelo abusador, ela nunca vai saber exatamente se ela é um lixo realmente, porque eles reforçam essa ideia para a pessoa de que ela não tem valor através da forma com a qual eles valorizam todos e não valorizam a vítima. E narcisistas são tão obsessivos que todas as vezes que você encontrar com eles, eles vão fazer questão de mostrar que você é inferior. Isso vira uma obsessão para esse narcisista. E você começa a sentir culpa. Você sente culpa porque eles não têm a responsabilidade em te dar justificativas dentro da situação e querem fazer você se sentir responsável pela situação. O narcisista, ele sente vergonha dentro dele. Ele tem que evitar esse sentimento de vergonha a todo custo. E se você é sensível, você pega esse sentimento fácil. Você acha que tem algo errado com você, quando de fato não tem. Então, é um mind control, um controle da mente, é um jogo psicológico. E a única coisa que vai te salvar não são só os conteúdos que você assiste, mas é a sua própria consciência da situação. Quanto mais o seu ego é estruturado, seu senso de realidade, fazer um reality check, uma verificação da própria realidade sempre, para que ninguém confunda você. E através dessa conscientização, mesmo que uma pessoa tente extrair sua raiva, sua frustração, te deixar para baixo, te deixar enfraquecido, cortar as suas asas quando você quer voar, se você está consciente do que está acontecendo, e eles são muito sutis em fazer desvalorização, principalmente os encobertos, é um veneninho ali, muito sutil, querendo saber da tua vida, querendo saber informações, passivo-agressivo, aparece todo bonzinho, de repente some, desaparece, aí volta quando tem algum problema, só te procura quando tem problema. Pessoas assim não são boas. A pessoa que ela não é constante no afeto com você, que não é real ali, não pode ser um bom amigo ou uma pessoa que gosta ou te ama. Então, antes de manter pessoas assim na sua vida, é melhor nem tê-las na sua vida. É melhor você usar a sua consciência, que vai ser a sua ferramenta de salvação. Quanto mais o meu pé está firme no chão, quanto mais eu verifico o que está acontecendo ao meu redor e quanto mais eu observo, obtenho dados e informações do que está se passando ao meu redor, ninguém me engana. Se eu dei tudo para essa pessoa, se eu respeitei essa pessoa veio com uma outra pessoa nas minhas costas, na trairagem, como fala no sentido popular, então ali você foi traído. O nome disso se chama traição. Se você confiou em alguém e criou expectativas e essa pessoa incitou expectativas que ela não cumpriu, porque narcisistas são cheios de promessinhas falsas, e não cumpriu, e você fica lá ainda esperançoso, e a pessoa sempre postergando aquilo, sempre procrastinando respostas, explicações, e acha que você nem merece explicação, porque você se sente culpado por um indivíduo desses. Você não tem do que se sentir culpado, principalmente se você entregou muito de si mesmo, se você não gritou, se você não brigou, se você ficou ali esperando, mas não veio. Porque o narcisista quer que você vá, o narcisista ele quer que a pessoa adquira a responsabilidade por ele mesmo, porque eles são como crianças infantis, imaturas e perversas. Querem que você seja a mamãe, que assuma a conta, a responsabilidade de uma pessoa adulta e madura que no fundo, eles são conscientes da própria perversidade, mas não assumem de forma alguma, vão colocar trocentos mil mecanismos de defesa, distorcer a sua mente, e se você é vulnerável e sensível a isso, você tem que começar a fazer a sua checagem
de fatos e de realidade. Anotar até muitas vezes num papel se você tem essa dificuldade. Não deixem que um narcisista te transforme num objeto, numa coisa sem vida, sem autoestima, sem ego, sem senso de realidade, sem percepções. Que o narcisista remova o seu próprio valor, que você não veja mais esse valor, que esse valor, que a sua identidade ela se rompa, ela se parta, não deixe isso acontecer. Lute pela sua vida, pelos seus direitos e reforce o seu intelecto e a sua mente sempre. Isso vai te ajudar a manter o pé firme e a não cair nesse tipo de jogo. Se alguém vier te confundir, você vai saber quanto mais consciente você é do que se passa e consciente do que você é, de quem você era antes dessa pessoa. Porque o narcisista não quer nem que você lembre quem você foi antes dele surgir na sua vida. Ele quer que você viva em ansiedade crônica, em estado de hipervigilância, sempre acuado que nem um animal encurralado, para que você sempre se lembre que o seu papel é ter medo dele, dela, e ficar ali impotente diante da situação. Você não é impotente, você está dentro de um jogo psicológico. Quando você descobre que é um jogo psicológico, você entende que o poder está na tua mão.